Pode Sorrir que começou o nosso podcast. Boa, Rô! Uhul! Tamo junto aí, cara. Um podcast para falar de saúde bucal, para falar de saúde geral, para aquelas pessoas que desconhecem muita coisa que vem aí na televisão. Então é um programa que a gente vai tentar entregar aqui muita coisa bacana para você que está acompanhando aí, para você que tem dúvidas sobre saúde bucal principalmente, né? Conduzido por 2 dentistas. Eu sou o Fernando Vercinhassi, cirurgião dentista formado há 20 anos. Estou aqui com meu amigo Rodrigo Bueno também, que vai me ajudar a conduzir o programa. Fala aí, Rô. Bom dia, Fê. Bom dia a todos. Bem-vindos ao Pode Sorrir, né? A estreia do nosso Pode Sorrir aqui, né? Em grande estilo, né? Ao lado de convidadas tão especiais. E é um momento e uma oportunidade da gente poder falar um pouco sobre os bastidores da odontologia, aquilo que acontece atrás das câmeras de cada consultório, da realidade que envolve, né, o nosso atendimento aos pacientes e o nosso contato com o público que nos busca para a gente prover saúde, prover sorrisos, prover alegria, prover coisas boas para as pessoas. Não é isso, Fê? Perfeito, Rô. Na verdade é isso mesmo, mostrar o bastidor da odontologia, que o paciente quando vai no consultório, todo mundo... O dentista de máscara, de gol, o que é o dentista fora do jaleco, né? Fora da máscara, né? E na verdade o Pode Sorrir é um podcast que vai ser um serviço de utilidade pública, principalmente. Exatamente. Né? A gente vai esclarecer as principais dúvidas que a população tem sobre saúde bucal, sobre saúde geral, né? E de uma forma clara, objetiva, sem mimimi, sem palavras técnicas, né? A gente vai tentar ser o mais objetivo possível, né? E também vamos falar de empreendedorismo, né? Que eu acho que a saída do brasileiro é empreender, né? Empreender na saúde é um bom negócio também, né, Rô? Sim, sempre importante, né? Porque, na realidade, quem provê saúde, quem cuida dos sorrisos dos brasileiros, na realidade, 3/4 da população de profissionais que cuidam da saúde dos brasileiros são os detentores das suas clínicas, dos seus consultórios. Então, essa é a realidade do cuidado com a saúde bucal, do sorriso do brasileiro. É dentro do consultório. É ali que as coisas acontecem, é ali que a saúde acontece. Então, eu acho muito importante a gente ouvir quem faz isso, né? Quem faz esse dia a dia, quem sabe faz ao vivo, como falam em determinado programa de TV, não é isso? Então a gente tem esse mantra aqui, né? De mostrar para você aquilo que acontece na realidade daquele que cuida de você. E você se aproximar mais dessa realidade, conhecer mais e quem sabe até... né, descobrir uma opção para você, né? Poder buscar, poder ir lá e consultar, ouvir um pouco mais e ter a oportunidade de fazer mais pelo seu sorriso através de excelentes convidados como os que a gente está trazendo aqui, não é, Fê? Com certeza, Rô. Antes da gente chamar as convidadas, né? A gente tem que falar dos nossos apoiadores aí, dos nossos patrocinadores, né? Isso é sempre importante. Lembrando que é um podcast promovido pela ABEL, Associação Brasileira das Empresas de Odontologia, né? Então, para você que é da área de odontologia e quer empreender, vem para a ABEL, vem conhecer o nosso propósito de levar empreendedorismo para o cirurgião dentista, né? O Banco Cora, que é um banco digital só para pessoa jurídica, para parar de dificultar a vida do empreendedor, um banco que facilita muito, né? A HelpDoc Consultoria, que está desburocratizando a vida do dentista há mais de 10 anos, com problema de prefeitura, vigilância sanitária, contabilidade, toda aquela coisa que a gente não gosta. O Dental Office, não se faz gestão sem software, né? Então, Dental Office é um parceirão nosso aí que está ajudando a pôr esse programa no ar. A Dental Scan Service, né? Hoje, o mundo da odontologia é totalmente digitalizado, então a gente precisa começar a mudar os processos dentro dos consultórios. A DocWorking, né? Que é uma plataforma que transforma a sua clínica em coworking, né? Que hoje é um novo modelo de negócio que está sendo muito bem-vindo. Verdade. E a Lexly, né? Que é uma startup, né? Que é uma empresa, na verdade, digital, que faz com que você tenha acesso a documentos. Você mesmo pode fazer o seu documento, né? Até o slogan dele, a lei a seu alcance, né? Então, quero agradecer a todos os apoiadores, patrocinadores. E agora, sem demora, vamos chamar nossas convidadas, né? Primeiro vou convidar a doutora Fabiana Brito. Queria que ela se apresentasse, falasse um pouquinho aí do currículo dela, né? Aquele currículo humanizado, nada de pós-graduação, nada disso. Uma coisa bem humanizada mesmo, né? Fabi. O povo quer saber quem é a Fabiana pela Fabiana. Opa! Seja muito bem-vinda. Bem-vinda, Fabiana. Bem-vinda. Primeiro agradeço pelo convite, por estar aqui falando com vocês. É uma honra. E poder trazer essa parte, né, do consultório mesmo, a gente assim, sem jaleco, como vocês falaram. Acho que isso faz muito sentido. Bom, eu sou Fabiana, casada com Erivelton já há 17 anos. Também tenho 17 anos de formada. Tenho 2 filhos, o Pedro, de 13 anos, o Miguel, de 7 anos. Eu falo que são os meus generais lá de casa.
E hoje eu sou sócia, tenho uma sociedade com a minha irmã que está aqui comigo, vai falar já já com vocês também. Nós estamos juntas já há 17, há 14 anos mais ou menos. Temos uma clínica e nessa sociedade nós temos como principal objetivo trazer a consciência às pessoas com relação à saúde bucal, da importância mesmo de cuidar da sua boca, do seu sorriso, com relação à saúde no todo, né? Não só preocupado mesmo com a boca. Maravilha. Muito bom, muito bom, muito bom. Agora, a doutora Luana, seja muito bem-vinda. Obrigado por aceitar nosso convite, né? Muito obrigada, Fernando. Obrigada, Rodrigo. É um prazer estar aqui com vocês. E eu vou falar sucintamente, né? Porque a Fabiana já abriu ali sobre a nossa sociedade. Eu sou Luana Brito, casada com Daniel. Tenho 2 princesas, a Mirella de 10 anos e a Melissa de 4 aninhos. São generais do reino, né, Fabi? Nós costumamos colocar assim. E sou formada há mais de 10 anos, desde a minha graduação já acompanho a minha irmã no consultório, na clínica, na vida clínica, e foi isso que me despertou esse prazer em me tornar empresária, na verdade, porque antes de ser dentista, a gente queria ver as pessoas de uma forma diferente, e é isso que a gente vem buscando na nossa odontologia, né? Então, hoje nós estamos aqui para desmistificar mesmo tudo aquilo que o paciente vê a gente de máscara, então vamos tirar as máscaras e realmente mostrar para eles o que é a saúde bucal, que a gente não está falando só de saúde bucal, a gente está falando de vida, Perfeito. né? E isso envolve muito emocional, envolve tudo aquilo que a gente está vivendo hoje em dia. Então, Perfeito. Vai ser um papo bem gostoso, bem bacana, espero que todos gostem aí. Muito bom, muito bom. Sejam muito bem-vindas, vai ser um papo bem bacana mesmo. Uma coisa que eu queria até compartilhar com vocês, né? A gente fala, vocês são especialistas em prevenção, né? Sim. Que hoje a gente sabe que a prevenção Prevenção é a base de mais qualquer barato, área né? da saúde e é a forma mais barata de se prover saúde em qualquer segmento da saúde, seja a medicina, seja a odontologia, na própria enfermagem. Eu acho que Perfeito. prevenção é a chave de tudo. E prevenção, hoje, na minha opinião, ela começa primeiro na comunicação. E muitos pacientes hoje não têm acesso a uma informação correta, né? Então esse é um dos nossos principais motivos de fazer esse podcast, né? A gente sabe que o podcast hoje é um modelo, é um formato que conecta muito, né? Por ser algo assim não jornalístico, né? Não formal, é algo mais descontraído, né? Que é a ideia nossa, né? Então a nossa missão aqui é realmente levar essa prevenção, essa primeira prevenção, né? Porque eu trabalhei um tempo em pronto-socorro, em SUS, né? E acompanhava muito. Às vezes eu lembro um paciente que falou uma vez que tinha 18 anos a paciente, eu fui fazer um exame e identificar, ela estava com tártaro na boca inteira. Aí eu perguntei, você não escova o dente? Ela me respondeu, não. Eu falei, mas por que você não escova? Nunca ninguém me falou que precisava escovar o dente. E eu acho que deve ter muita gente que pode estar ouvindo a gente agora aqui, que pode estar assistindo, que deve saber também que não precisa escovar o dente. É isso. Né? Que não precisa usar fio dental, né? Então é algo bem simples que a gente tem que compartilhar com os nossos pacientes, com o nosso público, né? Que vai ter um impacto gigantesco, né, na vida dele, né? Então, Fê, a ideia você é sabe essa, que né? isso que você falou é um detalhe muito importante, porque a frase, por que nunca ninguém me falou isso antes, é uma das frases que o cirurgião dentista mais escuta na sua rotina, principalmente quando ele faz isso, quando ele esclarece, né, o paciente, quando ele tem a oportunidade do contato. Quando você chega e vê uma situação bucal muito caótica de um paciente com muito tártaro, ou com muitas cáries, ou com gengivas muito sangrantes, dentes perdidos ou dentes amolecidos praticamente perdidos, essa é uma realidade que afeta grande parte, não é da população brasileira, mas do mundo como um todo. Então, prover solução para isso começa na comunicação. Você falou uma coisa chave, Fê, chave nisso. Exato. E acho que em cima disso, até uma pergunta que eu gostaria de trazer para as duas, se você me permitir a pergunta. Manda bala. Na realidade, a gente lida com a questão da prevenção, mas a gente lida com uma prevenção em relação a gente. E essa prevenção em relação a gente vem a partir de uma cultura. E eu queria pegar um detalhe do que a Luana falou no começo, sobre, poxa, a gente prover saúde de uma maneira mais humanizada.
E se tem uma coisa que a vida inteira a gente sofreu, foi com a desumanização da figura do cirurgião dentista. Então você pega programas de TV, por exemplo, que sempre o dentista é o torturador. Olha, sentar na cadeira do dentista, vai sofrer. Até hoje você vê muito essa realidade do calma, filho, principalmente pais e mães que às vezes estão subindo com a criança para uma primeira consulta e trazem a criança já, vai doer, mas não, olha, é para o seu bem. Dá uma recompensa, né? Se ele suportar a dor, você tem uma recompensa. Não, e é sinal que ir ao dentista é sofrido, é dolorido, e na realidade não é nada disso mais, né? Dentro da realidade do que a gente pode prover como qualidade, seja pela comunicação, pelo desenvolvimento das tecnologias. Eu queria começar com o assunto medo do dentista. Como é que a gente desmistifica, como é que vocês desmistificam dentro da realidade clínica de vocês a questão do ter medo do dentista? Porque muitas vezes para poder ser atendido, a primeira coisa que eu tenho que enfrentar é o meu medo. E como é que vocês quebram esse paradigma do medo, né? Nossa, é incrível, porque ainda na semana passada a Fabiana teve o prazer de fazer uma live com uma especialista das emoções e nós tratamos muito essa questão do medo. Então, acredito que ela vai comentar um pouquinho em relação a isso. Fabi, compartilha um pouquinho com a gente a experiência que você teve, né? Esse é um assunto muito legal, Rodrigo, porque, pessoal, vocês estão assistindo, porque isso ocorre com muitas pessoas, sabe? 90%, eu falo que 90% dos pacientes que chegam ao consultório, eles chegam com medo. Tem medo de alguma coisa, ou é do barulhinho, o barulhinho da caneta, ou é da picadinha da anestesia, ou é do cheiro. O próprio cheiro do consultório, muitas vezes, faz com que a pessoa já tenha memória, uma memória que a gente chama de olfativa, né? Faz lembrar de alguma coisa e já desperta aquele medo, é um gatilho, né? Que faz a pessoa lembrar de alguma coisa. Então, assim, o primeiro ponto é a pessoa entender que o medo que ela tem do consultório, muitas vezes não está relacionada com o consultório em si, com aquela coisa. É simplesmente alguma coisa que provavelmente já aconteceu lá no passado, que despertou um gatilho, fez ela lembrar daquela coisa. E muitas vezes isso é de forma inconsciente, a pessoa não lembra, né? E na conversa aí entra a parte da comunicação, que eu acho muito legal que você trouxe, porque tudo é referente à comunicação. Se a clínica ela está preparada, se os dentistas, os profissionais estão preparados para se comunicarem com os pacientes, de fazerem perguntas, de se abrirem, de entenderem como que essas emoções dos pacientes funcionam, preenchendo ficha mesmo, deixando por escrito, até um bate-papo pelo WhatsApp, que hoje está tão comum e tem ajudado a gente, né, por câmeras, fazendo uma videochamada, a gente já vai diagnosticando ali se o paciente tem medo ou não. Então, quando ele chega ao consultório, ele já chega, nós já sabendo se eles têm algum problema com relação ao medo ou não. E a gente já vai se comportar também de uma outra forma, a nossa comunicação já vai ser diferente. A gente já vai trazer o paciente para ele entender que lá é diferente. Né? Que o que aconteceu com ele no passado, ou alguma lembrança que ele teve, mudou, porque o profissional não é o mesmo, o ambiente não é o mesmo, o cheiro que ele vai sentir não é o mesmo. Então, muita coisa muda. E isso, se a gente não trazer agora a consciência para as pessoas, como vocês estão dando a oportunidade agora, eles vão acabar passando para os filhos, como você falou. E vai passando para os netos, e vai passando para os outros. E aí vai continuar nessa geração de sempre ter medo de dentista, do dentista ser algo que é pavoroso. Então, precisamos desmistificar isso. Precisamos fazer com que eles entendam que os filhos deles não precisam sentir esse medo que eles sentiram, porque hoje tudo é diferente. Né? Eu acho que falando com a audiência da gente, Fê, tem um detalhe que é muito legal, que é o seguinte: aquele mantra do dentista que faz o paciente sofrer, que é tão propagado nos filmes de Hollywood, nos seriados de TV, né, nos sitcoms, nas comédias, né? Ah, é legal, anestesia, aquela agulha é 30 vezes maior do que uma agulha para qualquer coisa, né? Mesmo para uso de veterinária, que às vezes é uma agulha maior. Sempre tem um exagero, né? Sempre tem um exagero. Então, assim, o dentista ele é muito castigado pela forma como a sua imagem é retratada ainda nesses tempos. E a gente sabe que tudo melhorou. Então, por exemplo, você pega um filme como Fantástica Fábrica de Chocolate. Você vai lá no final do filme da Fantástica Fábrica de Chocolate e você vê que o Willy Wonka, o personagem Willy Wonka, ele aparece lá com um aparelho que torturou ele a vida inteira. E por causa disso ele se tornou um rebelde que montou uma fábrica de chocolate. Então é uma outra coisa, né, pra gente tratar. E aquele aparelho não é mais condizente com a realidade do que se faz na odontologia hoje, né? Eu, às vezes, em aula, Fê, eu gosto de mostrar.
a ortodontia com base na fotografia da boca do Willy Wonka, com aquele aparelho, né? O extra-oral montado, né? Aquele arco todo, né? Um tem capacete. Também do Procurando Nemo também, tem a menininha, né? Procurando Nemo, exatamente. São formas, né, de se mostrar, né, a figura nossa. E aí você compara com o que é, por exemplo, um aparelho desses alinhadores invisíveis de hoje e que resolvem a vida das pessoas. Meu Deus do céu, a odontologia deu um salto de qualidade e com essa humanização, Luana, que você falou, eu acho que ela deu um salto de qualidade que se junta à questão científica muito. E aí a gente pega também a carona na questão da comunicação, hoje com as redes sociais, o próprio Instagram. Verdade. Eu falo que é nosso canal de televisão, né? E a gente tem que usar o Instagram para comunicar o ambiente mais bacana, né? Mostrar o que é, desmistificar muita coisa que a mídia fala da odontologia, fala, né? Fala sem saber. Então hoje o Instagram, vezes, né? às vezes os colegas não usam o Instagram de forma inteligente, de forma estratégica, de forma que vai aumentar a percepção de valor do nosso paciente, né? E também criar no imaginário do paciente que vai ser uma experiência bacana para ele no atendimento clínico, né? Então a gente tem uma ferramenta poderosíssima que é isso daqui, que a gente consegue ter um alcance gigantesco, né? E não precisa ter milhões de seguidores, você precisa ter os seus seguidores, os seus pacientinhos lá, que você vai entregar uma informação relevante, importante, que vai no dia da consulta vai ser bom para todo mundo, né? Vai ser... E você sabe que quando o Rô fala da humanização, a gente já liga. A humanização, ela vem da conscientização. Uma coisa que eu uso muito, Rodrigo e Fernando, lá na clínica, quando eu vou avaliar um paciente, eu já sabendo de todo o histórico, porque nós trabalhamos muito essa comunicação. Então, às vezes o paciente, quando você dá a oportunidade, ele já coloca ali todos os medos e anseios dele. Então, você já modifica a consulta, porque é personalizada para aquele paciente. E a primeira pergunta que eu falo para ele, ao invés de eu chegar e falar assim, você não está escovando os seus dentes, eu falo para ele assim, como você aprendeu a escovar os seus dentes? Sabe qual é a resposta desse paciente? Eu vi a minha tia que me criou escovando e eu aprendi a escovar. Mas quem diz que a tia aprendeu a escovar da maneira correta? E assim, é aquilo, é o geracional. Como a Fabi falou, vai passando de pai, filho. Então, quando o paciente fala que ele teve esse reflexo, eu aprendi olhando. E é assim, a gente sabe que há anos isso vem acontecendo. Então, e essa é a mudança que nós queremos na vida dos nossos pacientes, né? Tem um impacto, Luana, em cima do que você falou, que é o seguinte, ele sempre aprendeu vendo, né? Ou a tia, ou alguém que ensinou, ou um professor na época da escola infantil, mas tem uma coisa que ensina tão erradamente, né, de uma forma tão incorreta, né, para a gente usar o termo correto, tão incorretamente, que a própria televisão, e por incrível que pareça, o que mais me surpreende, os próprios comerciais das marcas que existem no mercado. Então, por exemplo, eu lembro daquela época de um comercial de uma determinada marca, onde a escova de dente tinha tanta pasta de dente por sobre ela que o mote do comercial era surfar a onda sobre aquela quantidade absurda de pasta de dente. Então já começa por aí. Como é que vocês educam os pacientes de vocês nesse sentido, né? De orientar, por exemplo, vamos falar um pouquinho de quantidade de pasta de dente, por exemplo, né? Que é uma coisa tão... As pessoas atribuem muito poder de limpeza à pasta de dente, mas a gente deve ter um uso racional dessas coisas, né? Hoje se fala muito sobre uso consciente das coisas, sobre o cuidado com o meio ambiente, mas cuidado com o nosso próprio ambiente, né, físico, estrutural, é muito importante. Então, como é que a gente tem um uso racional, por exemplo, e falar um pouquinho disso? Como é que vocês orientam o paciente para consumir pasta de dente de uma forma educada, correta, saudável, né? Adequada? E no sentido da própria instrução da higiene bucal como um todo. Como é que vocês fazem isso dentro do consultório de vocês? Isso já chega ao mostrar o paciente. Eu falo que o mostrar, essa é uma das coisas que a gente utiliza muito, porque quando o paciente vê, é diferente de quando ele lê, de quando ele ouve. Então, grande parte dos pacientes, eles têm que estar vendo, pegando, sentindo para poder entender. Então, a gente usa muito esses sentidos no paciente. Então, eu sempre dou o exemplo. Nós temos lá na clínica vários tipos de escovas de dente e a gente ensina para ele quantidade. Pega uma régua, eu mostro na régua.
Falou, você tá vendo esses milímetros? Porque aí, mas só isso é muito pouco. E o exemplo que nós damos não precisa ser que nem na propaganda. Imagina tudo, não é isso, a quantidade de espuma que vai fazer os seus dentes ficarem limpos. Você vai economizar dinheiro, Eu uso muito isso. Exatamente. E assim como marcas, qual a marca você indica? Então, onde nós focamos? No que é ideal para o paciente. E o ideal é sempre mostrar, vira a caixinha, mostra quantos ppm de flúor. Olha, a marca que você quiser, aquilo que você se sentir melhor, né? Mas a questão de pegar uma régua e mostrar, quando ele bate o olho naqueles milímetros, não é possível. Eu falo, é possível. Somente esta quantidade, 2 milímetros. Porque a gente aprendeu a falar assim, um grãozinho de arroz, um grãozinho de ervilha. Às vezes o paciente não come uma ervilha, não vai lembrar. Então, se você pega a régua, dá na mão do paciente, quando ele segura a régua, então o paciente que estiver ouvindo, eles vão lembrar, falar, nossa, nunca fiz isso. Eles vão pegar uma régua e falar, será possível? Então, acho que começa por aí, o pegar, o mostrar, o ver mesmo imagens. Então, é educar dessa forma, de uma forma diferente, né, Fabiana? Muitos pacientes, eles, por verem a imagem, igual você falou, né, ou de a espuma, a empresa que ela quer mostrar que espuma, porque está mostrando ali, apresentando e a empresa o produto. quer vender mais. Quer vender mais. E esse fica um detalhe até em cima do que a gente está falando, que é para as próprias empresas que estiverem vendo a gente aí, você que é empresa de oral care, presta atenção numa coisa que a gente está falando aqui, porque a gente está fazendo um comercial às avessas de vocês. E vocês poderiam ganhar muito mais fazendo um bom comercial, porque vocês são grande parte da educação da população. Então, se a empresa fizesse o comercial mostrando o que é um grãozinho de ervilha ou um grãozinho de feijão, para que pudesse entender a quantidade exata de pasta de dente, ela estaria fazendo um favor para a própria boa imagem dela, nesse conceito de mundo atual, e estaria fazendo um favor a nós. Porque nós, na realidade, e o que a Luana falou é muito importante, temos essa dificuldade de ter que explicar isso para o paciente, porque ele é mal educado, não porque ele é uma pessoa mal educada, mas ele é mal educado pela própria empresa de oral care. E principalmente quem tem criança, né? Exato. Porque o maior risco é para a criança, né? A mãe vê na propaganda e vai colocar a mesma quantidade para o filho, né? Você imagina desde a criança, desde os seus 2 aninhos, até antes, assistindo TV, até a sua fase adulta, de 20, 25 anos, sempre vendo a mesma coisa, vendo uma quantidade grande sendo colocada. Olha o quanto isso já não ficou na memória dela. Exatamente. Aí para chegar de repente no consultório, em uma consulta, e a gente conseguir converter isso, né? Então, assim, a espuma, tudo que eles mostram lá é muito diferente. Aí, quando chega no consultório que a gente fala que é a quantidade pequena e vai explicar o porquê, tem tanta coisa que está envolvida, né? Tem os produtos que estão ali dentro, muitas vezes estão até prejudicando, dependendo da composição. Principalmente, às vezes, algumas coisas que eles olham e falam assim, olha, isso está clareando o meu dente. Né? Muitos pacientes chegam e falam assim, olha, doutor, eu estou usando agora esse creme dental porque falaram que é bom para clareamento. Então, assim, o que a gente deixa aqui, que a gente traz para a sua saúde mesmo, é que antes de você simplesmente aceitar o que as propagandas diversas dizem, para que você procure um profissional e pergunte de fato se é para o seu caso. Porque existem cremes dentais específicos, sim, mas cada caso é um caso e precisa o profissional estar avaliando para saber se você pode ou não utilizar. Né? Em cima do que você está falando às vezes não é o que eu quero para mim, mas é o que eu devo ter em função da minha necessidade, né? Esse detalhe é muito importante. Às vezes eu quero um creme dental para clarear o meu dente, mas como o Fernando falou no começo, tem tanto tártaro na minha boca, né? Tem tanto acúmulo de bactérias sobre os meus dentes que na realidade o meu dente não está claro ou escuro por conta, ele está escuro por conta do acúmulo de bactérias sobre o meu dente. Né? Muitos pacientes já chegaram no consultório, por exemplo, para, doutor, eu vim aqui para fazer clareamento. Eu falo, tudo bem, vou começar a tua sessão de clareamento hoje. E aí você dá a instrução de higiene bucal, ele está ouvindo com aquela vontade, vamos chegar logo no clareamento, porque eu tenho, né, esse tempo aqui para o atendimento, e aí você faz um procedimento de uma intervenção profissional, né? Muitos, popularmente chamada de limpeza profissional, limpeza. Né? Você faz a limpeza profissional e quando termina você dá um espelho para o paciente, ele fala, mas era isso que eu queria. Eu falei, então, teu clareamento está feito. Olha que bacana. Exatamente, acontece muito. Não é isso? Muito. Mas aí a gente já entra até naquela questão. O que eles estão, o que a TV, o que a mídia, o que as redes sociais vêm trazendo muito? Faça em casa. Não tem tempo? Faça em casa. Gente, a conscientização
orientação. Como que eu vou clarear os meus dentes em casa se eu não estou enxergando o que tem por trás? Perfeito. A parte que a minha língua fica, como que o paciente enxerga? Então, hoje, a gente percebe, tanto pela quantidade de pacientes que chegam com casos assim, 90% dos pacientes que nos procuram está com problemas assim de muito tártaro, agressivos, de perda de dente, jovens, né, de 36, 37 anos, perdendo os dentes por tártaro. É uma doença gravíssima que as pessoas não têm conhecimento. E elas vão buscando. Qual que é a principal queixa que vocês recebem no consultório hoje? É a parte periodontal? É a parte periodontal, é perda de osso. Na verdade, eles vêm porque estão com os dentes ficando moles, amolecidos, que é a mobilidade que há no dente, ou alguns vêm procurando por clareamento, onde ele chega na consulta e ele é impactado com tudo que ele enxerga ali na câmera intraoral. Hoje a gente tem esses benefícios, né, que ajudam o paciente a enxergar. Como é que é a primeira consulta de vocês lá e como é que é o tratamento preventivo que vocês entregam hoje para o paciente? Para resolver esses 90% de demanda que vocês têm lá? Então, essa primeira consulta, a gente vai fazer um mapeamento desse paciente. Primeiro, eu realmente ouço a queixa do paciente, porque ele quer um clareamento. Então, eu preciso entender o porquê que ele quer o clareamento. É a cerejinha do bolo. É a cereja do bolo. Então, ele quer estética, ele quer sorrir. E são pacientes que nos procuram muitas vezes depressivos, muitas vezes ansiosos. É um público, na verdade, nós temos esse público, né? É um nicho do público da nossa clínica, são pacientes ansiosos, que não sorriam. Eu já cheguei a ouvir uma paciente falando assim, talvez seja por isso que até hoje eu não arrumei um namorado, porque ela viu a imagem na câmera. Então, a nossa primeira consulta, ela é baseada num diálogo, onde o paciente parece que nos conhece há anos, porque a gente dá a oportunidade dele falar qual é a queixa dele, e aí por trás de muito conhecimento, de estudo que a gente faz, a gente vai buscando onde está a raiz do problema dele. E a gente chega, porque lá atrás eu não tive orientação, e aí ela vai contando a história, só que ela não percebe que por trás de tudo aquilo tinha uma história. E aí ela já sai da clínica falando assim, nossa, eu não preciso de um clareamento. Eu preciso tratar a minha saúde. Exatamente. E a saúde bucal, ela envolve uma saúde mental. Nossa, né? Fantástico. É uma correlação, né? Então, a nossa primeira consulta, ela é toda baseada nesse diálogo, onde nós identificamos o porquê que a paciente está vindo buscar um clareamento, e aí sim, a gente vai dando passo a passo, construindo junto com o paciente. Reconstruindo, né? Na verdade, né? Um planejamento que seja eficaz, né, Fabi? É onde entra a consciência, que lá no comecinho eu falei, né? Que o nosso objetivo da nossa clínica é trazer essa consciência para as pessoas. Então, eles vêm pela estética, mas eles entendem que primeiro eles precisam aprender a cuidar da saúde. E que não é só a saúde da boca. Ela está relacionada a tudo, tanto a saúde do corpo inteiro, porque a gente sabe o quanto aqui influencia na digestão, no estômago, no intestino, influencia em tudo. E o emocional. Né? Nós temos um problema grave em cima disso, que eu acho que é um problema de conceito de saúde, né? Que é erroneamente vendido à população. Então, por exemplo, quando você imagina que para prover saúde, você, por exemplo, se eu quiser estar coberto de saúde por uma cobertura de saúde, de planos de saúde, eu preciso ter um seguro de saúde e um seguro saúde odontológico. Como se a saúde bucal fosse diversa da outra separado. Saúde. Só isso já conceitua na cabeça das pessoas que existem saúdes diferentes. E não existe saúde. Aliás, não existe saúdes. Existe saúde. E a boca faz parte desse processo. Então, isso que vocês estão falando, mais do que humanizar, é informar, gente. O que elas estão falando aqui é muito importante para que você que está assistindo a gente entender e compreender que cuidar da sua boca é cuidar do seu corpo, é cuidar do seu coração, é cuidar do seu intestino, cuidar do seu estômago. É tudo, né? Faz parte do todo. Muito, muito, muito importante mesmo. E o mais incrível, Rô, parando para pensar aqui, o Brasil, ele é o país onde tem mais dentistas no mundo. Exato. Nós temos quase um quarto da classe odontológica do mundo. 20% da população mundial de dentista estão aqui no Brasil, né? Além das universidades que formam muitos profissionais. E ainda a gente vê uma quantidade de brasileiros que não têm acesso a serviço de saúde bucal. Né? Obviamente, o custo é alto para tratamentos de reabilitação, mas um tratamento de prevenção é possível a gente ter acesso. Né? A gente sabe que hoje o SUS tem
um programa que entrega a saúde bucal, o Brasil Sorridente, né? Mas as clínicas particulares também têm hoje conseguido dar acesso a serviço de saúde bucal, né? Com meios de pagamento para facilitar o tratamento, né? Ainda muitas vezes os pacientes acham que o dentista é caro, né? Porque o dentista é caro porque de repente ele chega lá depois de 10 anos que não passa no dentista, tem um monte, é que nem carro, né? A gente tem um monte, não leva o carro no mecânico, quando chega tem que trocar o carro inteiro. Aí, obviamente, a conta vem mais alta, né? Então, a visita regular ao dentista faz com que a conta diminua, né? Exato. Faz com que você tenha uma saúde bucal equilibrada, né? Controlada, né? Então, esse é um grande desafio, fazer com que o paciente vá ao dentista. Mas também é nosso desafio, doutoras e doutores. A gente tem que lembrá-los sempre, ó, vem ao dentista, tá na hora da tua consulta, né? Você precisa dar uma olhada como é que tá. E muitas vezes eu entendo, né, a situação que nós passamos econômica, de pandemia, agora a gente está recuperando o fôlego. A gente entende que essa acaba não sendo tão a prioridade, né? Mas é nosso desafio, né? A gente trazer o paciente para o consultório, promover saúde, promover prevenção, para minimizar o risco de problemas maiores, né? Eu queria fazer uma pergunta até para a gente poder encerrar esse primeiro bloco aqui, que é uma coisa que eu acho que é muito importante em cima do que o Fê levantou aqui. Nós vivemos essa realidade da pandemia, onde as pessoas foram instruídas de uma forma errônea, principalmente pela mídia, né? Pela mídia inculta sobre a importância do cuidar da saúde através da boca, de que ir ao dentista era um problema. Como é que foi isso na realidade de vocês? Para que a gente possa encerrar essa nossa primeira fase aqui juntos, né? Como é que foi essa fase de pandemia dentro dos consultórios de vocês? Né? Pra gente foi bem diferente, sabe por quê? Os pacientes, eles já nos conheciam muito, já se identificavam muito, sabia da questão da nossa higiene, do cuidado que a gente tinha com tudo, dos nossos diferenciais. Inclusive, muitos diferenciais que muitas clínicas só passaram a fazer depois da pandemia, a gente já fazia muito tempo antes. Né? Como passar o álcool nas mãos, higienizar os pés, colocar uma touquinha. Isso a gente já fazia. Então, como eles já conheciam e sabiam que a gente já tinha esse diferencial, eles começaram a nos procurar mais. Então, para a gente, assim, foi o contrário. A nossa clínica, ela aumentou, o nosso faturamento mesmo assim aumentou, o nosso público aumentou, recebemos mais indicações. Nós trabalhamos mais na época de pandemia do que depois da pandemia. Olha isso. E a equipe também aumentou muito, né? A gente contratou muito mais profissionais. Legal. E o legal é que a gente pôde fazer, a gente fala treinamento, mas é assim, contratar um profissional e colocar ali para ele o que era diferente, o que era importante, quais eram os nossos valores da empresa, né? Então, o nosso valor, eu falo que o valor da empresa tem que ser inegociável, né? Então, quando a gente colocava os nossos valores, que era o paciente em primeiro lugar, verdade em primeiro lugar, a gente precisava trazer aquilo para o paciente, as coisas fluíram. Então, a gente não teve essa dificuldade. Nenhuma. Né? Então, e a questão do financeiro voltado para o paciente, que eu acho que é uma questão importante da gente colocar aqui, a gente percebia que os pacientes estavam preocupados com o lado financeiro, só que eles também estavam tão preocupados com um vírus letal que estava matando pessoas que estavam sendo entubadas. A gente aproveitou esse momento para mostrar o quanto a boca era importante. Sim. A gente teve relatos de muitos pacientes que internavam, entubavam e tinham infecções graves. E aí é onde nós colocávamos, de onde você acha que essa infecção vem? Perfeito. Inclusive estudos depois comprovaram isso, né? Sim. Os estudos mostraram que o coronavírus, na realidade, ele estava alojado principalmente na placa bacteriana sobre os dentes e no espaço entre os dentes e as gengivas, né? Esse estudo, inclusive, foi realizado aqui pelo grupo da USP, né, de São Paulo. Exatamente. Mostrando isso e evidenciando a importância do cuidado bucal, inclusive para auxílio ao combate, né? Esse é um detalhe muito importante de uma pandemia que nos afetou a todos. Isso favoreceu muito. Eles passaram a cuidar muito mais, a se preocupar mais, a querer entender o que é uma doença periodontal, o que é uma gengivite, o que é um problema de sangramento, acúmulo de placa. E o melhor, eles entenderam a relação disso com a parte toda de uma saúde do corpo todo. Né? Então, passaram a cuidar mais. Então, essa questão que você perguntou, como foi na pandemia,
pra gente foi muito bom. Sei que, Fantástico. né, pra gente, assim, tirando, lógico, né, a parte ruim, mas pra gente melhorou em todos os aspectos. Para o paciente também, né? Até a questão, veio a consciência Sim, da veio a importância, consciência, né? Algo que a gente busca tanto, né? Infelizmente por algo ruim, né? Mas a gente Isso. precisa usar a favor. Claro. Veio ruim, então peraí, o que a gente pode tirar de bom? Alguma coisa boa tem que ter ali. Sempre tem. E foi o que Perfeitamente. nós trabalhamos muito, né? E até hoje trabalhamos. Inclusive, teve a mãe de uma paciente que foi internada, entubada, e ela falou assim, doutor, eu tenho certeza que a minha mãe só saiu de lá porque ela fez o tratamento com vocês antes. Porque eu tenho consciência de que muitas pessoas que morreram, ela já foi, como você falou, apareceu em pesquisas, que é porque a pessoa tinha muito problema periodontal e isso favoreceu a morte. Fato. Então, eu tenho certeza que a minha mãe só saiu bem de lá e conseguiu sobreviver porque ela tinha feito o tratamento antes. E já era uma pessoa mais idosa, que já Exatamente. tinha uma propensão, que é mais desafiador, Pessoa de risco, né? De risco, Exato. exatamente. Exato. Muito E é isso, muito né, bom, Fê? Muito Acho bom, que- excelente esse primeiro bloco, né, O Rô? primeiro bloco foi excelente, Na Fê. Eu música. acho que foi muito legal. Vamos dar uma pausa e a gente volta pro segundo bloco com as Pode nossas sorrir que a gente convidadas. volta já já. Pode sorrir você também. É isso aí. Pode sorrir que a gente voltou. Fala aí, Rhodes. Tomamos uma aguinha aí. Tomou uma Fabi, Luana aguinha. aqui, bem-vindas mais uma vez. Agradecer a participação de vocês aqui. Tá muito bacana esse papo. Tá? Então, Rô, manda a pergunta para a doutora Luana. Então, Luana, a gente estava conversando aqui, né, até nesse intervalinho aqui nos bastidores, sobre uma questão que eu acho que incomoda a todos, né? O paciente, é óbvio, até como o Fê disse no primeiro bloco, a questão das pessoas se preocuparem com o custo quando elas procuram um dentista e aquele mito de que o dentista é uma coisa cara, né? É um profissional que custa muito caro. E na realidade a gente sabe que as coisas não são assim. Na realidade o que torna caro qualquer coisa na vida é o mau cuidado. Então, por exemplo, se eu não faço as revisões periódicas do meu carro e vou à concessionária com o carro avariado, obviamente o conserto do carro vai me custar muito caro. Exato. Né? Esse é um problema muito sério. Como é que é isso na odontologia? Quando as pessoas buscam vocês, elas estão buscando vocês mais para prevenir os problemas ou elas estão buscando vocês mais, muitas vezes, para iniciar o tratamento curando um problema? E diante disso, normalmente nós estamos falando de curar, e curar normalmente demanda mais esforço, né? Como no exemplo do carro, demanda mais custo. E como é que é isso dentro da realidade do que vocês observam dos pacientes de vocês, Luana? Rodrigo, então nós temos duas situações, né? Eu costumo falar que hoje as pessoas enfrentam esse medo de gastar mesmo. Eu falo assim, vou gastar muito com dentista, então não quero. Deixa assim, vou esperar. Só que o que a gente volta aqui na consciência. Gente, hoje a falta de tempo, casa, criança, marido, trabalho principalmente, pessoas que estão em home office ainda, elas dizem que estão trabalhando muito mais e estão sem tempo. Isso leva o paciente a fazer sempre um tratamento curativo. Então aqui é onde você que está me ouvindo, reflete um pouquinho, volta aí, você vai ter uma história passando na sua cabeça. Quanto tempo faz que você não procura um médico, um dentista, qualquer profissional da área de saúde para prevenção? Então, imagina você que está 1 ano, 2 anos, 3 anos ou mais sem fazer uma consulta e, de repente, você sente uma dor estranha. Você vai procurar um profissional porque você precisa. É uma urgência, é uma emergência. Você vai curar aquilo que está te incomodando. Chegou lá na consulta, a história é... Doutor, eu não acredito, tem tudo isso. Imagina, não vou gastar tudo isso no meu dente. E eu posso fazer só esse dente? Só que aí a pessoa esquece o outro lado. Ela vai resolver esse problema nesse mês, vai ficar bem, sem dor, legal. Vai voltar para casa e para aquela rotina terrível, corrida, absurda, que você nem respira direito. E aí, no mês que vem, ou antes, vai sentir dor do outro lado. E assim sucessivamente. Então, é uma cultura onde as pessoas aprenderam a fazer tratamentos curativos. É aí que entra a prevenção. Quando você entende que você precisa procurar um profissional para saber se está tudo bem, e se tiver ótimo, você vai receber os parabéns. E aí a gente fala, pode sorrir. Ou você vai, trata e a gente enquadra o paciente num plano de prevenção. Então, essa é a segunda fase do nosso tratamento. Olha que interessante você falando sobre isso. Ontem, nem te contei, né? Ontem foi domingo. Eu estava no meio trocando de confidências no meio da live. Eu achei isso fantástico. Nós ficamos separadas esse final de semana. Ontem, no domingo, eu recebi uma ligação, na verdade foi uma mensagem via WhatsApp de uma pessoa falando que estava com muita dor.
E essa pessoa, ela tinha feito recentemente toda a parte estética, né? Todas as facetas, mas é uma pessoa mais distante de local, então ela não fez com a gente, estava bem distante, em outra cidade. E ela falou assim, eu tô com dor, o que eu faço no domingo à tarde? Eu também estava distante, só orientei mesmo pelo telefone. Mas assim, voltando nessa questão que você falou, de prevenção e do curativo. E também entra a questão da estética. Porque às vezes a pessoa vai não só por causa da dor, mas vai porque quer fazer um procedimento estético por infinitos motivos, né? Ela quer talvez melhorar a autoestima, se sentir bem por algum motivo e resolve fazer primeiro a parte estética. E muitas vezes tem outros tratamentos que precisam ser curados primeiro, antes da estética. E nesse caso, ele mesmo confirmou para mim que não pensou primeiro na parte da estética e não ia fazer a parte que realmente precisava. E onde ele fez, acabaram permitindo que fosse feito dessa forma. Mas aí entra a questão da prevenção e do curativo. Agora ele vai ter que gastar muito mais, investir um valor muito mais, tanto de tempo que você falou, e a vida dele é realmente muito corrida, com relação ao financeiro também, e talvez refazer uma parte do procedimento estético. Olha o quanto tudo isso afeta. Eu comparo isso com a realidade, por exemplo, de alguém que se submete a correr. Você já viu aquela coisa do campo minado? Tá cheio de pontos daquele campo, cheio de bombas esparramadas ali. Mas a pessoa optou ao privilegiar. Eu vou fazer o estético primeiro, depois eu vou curar os problemas, porque até aqui eu estou convivendo bem com os problemas. Eu estou tolerando os problemas. Ele escolheu correr no campo minado. Só que se em uma hora ele pisar na bomba no campo minado, ele vai ter uma fratura, um machucado, uma lesão muito séria. E vai custar muito mais caro para ele curar aquele problema. Por quê? Porque ele escolheu correr por um campo minado. Então, quando a pessoa privilegia fazer um tratamento estético em detrimento, né, da ordem que o dentista coloca para ele como sequência, primeiro vamos fazer isso, depois aquilo. Sim. Não, mas eu quero tratar só esse dente. Tudo bem, você está tratando esse dente, mas às vezes a pólvora do outro lado está chamuscando, né? Prestes a explodir. Sim. Então, ouça muito aquilo que o teu dentista tem para te orientar nesse sentido. Eu acho que essa é uma mensagem que fica, né, para o nosso público, né? Ouça mesmo o que o dentista tem para te informar e te oferecer, porque na realidade ele não está preocupado em te vender nada. Na realidade, o que a gente prover ao paciente é saúde. Ele, antes de mais nada, ele está promovendo saúde para você. Ele não está preocupado em vender nada que não seja aquilo que lhe é útil. Pode ter certeza. Só para fechar essa questão, encurtar caminhos. Encurtar caminhos. Encurtar caminhos sempre vai te levar para um resultado muito rápido. Só que lembre-se sempre, por trás daquilo, vai vir, uma hora vai chegar. Não tem atalho. Não tem atalho, porque eu ouço de pacientes, a gente faz uma avaliação muito minuciosa e a gente mostra para o paciente realmente a importância de, antes de chegar, eu entendo o quão é importante o estético. Só que quando o paciente entende que se ele for fazendo degrau por degrau os processos como tem que ser feito, eu dou o exemplo da criança quando aprende a andar. Quantas vezes ela não cai para poder ela pegar firmeza? Perfeito. Ela cai, ela volta, ela cai. E tratar os dentes é da mesma forma, assim como tudo na nossa vida. Existem processos e a gente precisa seguir esses processos. E quando a gente encurta caminho, tem paciente que eu falo assim, você precisa de um tratamento com acompanhamento. É um dos tratamentos que nós temos de prevenção para colocar o paciente na prevenção. Então, o paciente vem a cada 2 meses e faz um tratamento, tanto lá embaixo da gengiva, remoção de tártaro, e aquele acompanhamento, e o paciente vai percebendo a diferença e vai falando. E isso leva o paciente a ter alta para vir a cada 6 meses ou no período que for indicado. E aí eu falo para o meu paciente tudo isso, explico tudo, ele fala, eu sei que eu tenho esse problema, mas não posso fazer só uma limpezinha assim por cima para tirar aquilo que todo mundo enxerga? Então, gente, consciência é a sua saúde, é a sua vida. Não é sobre o que os outros vão pensar. Porque os outros, eles vão ver o que eles querem ver. E você é quem sente, você é quem passa. Então, eu deixo aqui essa afirmação. A sua vida é o mais importante. Isso entra no autocuidado e no amor próprio, né? E isso que a gente gosta muito de trazer também, a pessoa em ter consciência desse autocuidado e do amor próprio. Porque entra aquela questão do financeiro, mas às vezes isso é só uma desculpa que o cérebro dela dá. Porque ela vem e fala assim, esse valor está muito alto para fazer tudo o que eu preciso fazer. Mas ela sai e vê um celular com uma geração, né, um celular melhor, ou vê uma bolsa que ela gostaria de comprar, ela vai lá e compra. Vou dar um dado que é psicológico sobre isso. Existe um estudo que fala das pirâmides das necessidades humanas, sim, né? A pirâmide de Maslow. Né? Então ela fala na realidade que quando você coloca na base
itens dentro dessa pirâmide, né? Que são a base de sustentação para essa pirâmide não cair. Né, onde você coloca como valores que não, né, o gasto que for necessário para ir, por exemplo, agora nós estamos numa fase agora dos shows, né? Passamos aí esse período do Rock in Rio e tudo mais. Então, para ele pagar um valor absurdo, né? Gastar R$1.000, R$2.000 para ir no Rock in Rio, não é caro. É a tal da percepção de é valor, a percepção, né? de valor, então, exatamente. O nosso desafio é construir mais valor, entregar mais valor. Exatamente. É o que a gente está fazendo aqui hoje. Se a odontologia, se cuidar da saúde estiver valendo menos do que ir ao Rock in Rio, a gente cai nesse truque, exatamente que vocês estão falando, e lá na frente, na realidade... A conta chega. E as pedras vão rolar, né? Como diria Rolling Stones. Bem lembrado, Não é bem isso? lembrado. E a gente sempre coloca para o paciente assim, o que é prioridade para você? Sim. Minha prioridade é viajar e minha família. Eu falo assim, então, para cuidar da sua família, para viajar, você precisa estar bem. Porque se você estiver em cima de uma cama e problema dentário te leva para um hospital, te leva para um problema muito maior, isso não vai acontecer. Então, para cuidar, porque às vezes o pai deixa de cuidar dele para cuidar do filho. Sim. Mas não é questão. A questão é, quem precisa estar bem? Provedor. Você, o provedor. Imagina né? ter uma pulpite, uma dor de canal, uma dor de dente dentro de um ônibus ou de um avião no momento que você está viajando. Para a brinca. viagem dos sonhos. Não é? Para uma Disney, para um... que seja. Nem isso. brinca, nem Já brinca. tivemos pacientes que deixaram o dia de que saiu de férias, ia viajar e nos ligou e teve que adiar as férias, né? Por Tá aí. conta de dor de dente. Né? Muito bom, muito bom. No intervalo a gente teve algumas perguntas aí da nossa audiência, né? E eu queria que vocês respondessem aí, acho que vai enriquecer bastante. Bacana. Se também quiser colaborar, Rô, pode Vambora. mandar bala, cara. Mas vamos ver a pergunta do público que tá assistindo a gente aí. Ó, uma pergunta aqui do Maurício. Por que mesmo escovando eu percebo que meus dentes estão ficando amarelados a cada dia? Pá, pergunta boa, hein, gente? Essa é boa. Deixa com você, Lu. Vai lá. Na verdade, a gente esquece um pouquinho daquilo que a gente come, né? Hoje em dia, já entra toda a nossa rotina, mas o paciente fala assim, doutor, eu quero meu dente clarinho, por que ele está amarelando? Gente, tudo que nós comemos tem corante. Esse corante, ele fica impregnado na parte de fora do nosso dente, que é o esmalte. Isso junto com aquela placa bacteriana, que é uma massinha, que é uma sujeirinha que fica ali muitas vezes imperceptível, a longo prazo vai amarelando cada vez mais o seu dente. Eu costumo falar para os meus pacientes que vai desvitalizando. É como se o seu dente fosse morrendo aos pouquinhos e esse amarelão, ele está dando aquele sinal, ó, tem alguma coisa acontecendo. Só que, obviamente, o paciente é leigo, muitas vezes não tem a informação, ou até mesmo por não fazer essas visitas periódicas, acha que só chegar e fazer um clareamento vai resolver. Então, o grande problema do dente começar a amarelar, porque muitas vezes o paciente nasce, ele realmente já tem o dente mais amarelo, é da genética, é da formação do dente, nós não vamos entrar aqui em detalhes mais específicos, mas tem aquele paciente que fala, meu dente era claro e ficou amarelo, e eu escovo, eu passo fio dental, eu faço a minha higiene adequada, mas tem os corantes, é justamente por isso que você precisa fazer as manutenções periódicas. Esse é o detalhe. Assim, Esse é o pulo do gato que ela está falando. Exato, é a questão que o Rodrigo falou um pouquinho antes. Se eu faço manutenção na minha casa, no meu carro, por que eu não faço manutenção nos meus dentes? Porque escovar em casa é uma obrigação, ajuda demais, mas a gente precisa ter um equilíbrio, tem a balança. Então, são manutenções periódicas, são de extrema importância, então provavelmente é por isso que ele está vendo, se ele começar a pensar tudo que ele está comendo, quantidade de coisas que tem corantes excessivos, até mesmo próprios produtos naturais, né, cúrcuma, outros, amarelam demais. Tem pessoas que deixam de tomar café e tomam chá, esquecem que o chá tem muito corante. Então, assim, a gente precisa estar atento e sempre pedindo ajuda, orientação profissional. Perfeito, muito Tem bom, muito o bom. envelhecimento que é fisiológico, né? Lu, que já Exatamente. deixa o dente também um pouco mais escurecido. Todo mundo quer o dente da Sandy, branquinho, Sim. né? Do Firmino, da Nem todo seleção mundo brasileira. tem, né? O né? do Firmino eu vou falar com todo respeito, né? Eu acho um pouco exagerado, mas é uma questão de gosto. Mais uma vez entra a comparação por causa do que a mídia mostra pra gente, né? A Exato, TV. exato. Então, o ser humano, ele já tem isso por natureza de se comparar mesmo com o que vê. E acha que o que ele está vendo que vai poder ser assim com a boca dele também e chega com essa dúvida do porquê está escurecendo. Mas, só resumindo, existe o fisiológico, que é natural por causa da idade mesmo, e existe essa parte dos corantes. Muito legal, muito legal. Ó, tem mais uma aqui, ó. Quando eu inicio a escovação, eu percebo um sangramento em volta dos meus dentes.
Por que isso está acontecendo? Pode ser alguma doença contagiosa? Opa, boa pergunta. Boa demais, né? Posso começar? Pode. Pode. Por Vamos favor. lá. Primeira coisa, na realidade, diz respeito à forma como está sendo feita essa escovação, né? Muita gente, na realidade, atribui o fato de simplesmente ter uma escova à sua frente e passar a escova pela boca como um ato que, de fato, representa a higiene bucal. Inclusive, tem alguns estudos falando que a média de trocas de escova dentária pelo brasileiro é uma escova a cada 1 ano e meio, né? Em média, que o brasileiro leva. Quer dizer, em média, a população brasileira convive com a sua escova 1 ano e meio. Não estou falando que você que está nos assistindo faça isso. Então, preste atenção. Isso é uma média tomando. Então, tem gente que não está escovando. Tem gente que está ficando 3 anos com a mesma escova. Tem gente que não tem escova. E tem gente que não tem escova. Tem gente que não Muitas tem escova. pessoas. E tem gente que compartilha a escova de dente. Tá? Tem casal Sim, que compartilha. sim. Tem famílias que compartilham. compartilham escova de dente. Essa é uma realidade muito triste. E imaginar que o mesmo recurso compartilhado ou usado por um tempo tão prolongado, um recurso perecível como a escova dental, quem está, vamos dizer assim, tentando, né, prover saúde, né, ou a manutenção do carro, como a gente usou, né, no exemplo, ter certeza de que não vai dar certo, né? De que a manutenção não está sendo feita com o Sempre tempo. fui a favor da escova de dente na cesta básica do brasileiro. Não tenha dúvida. O pessoal Não coloca tenha goiabada, dúvida. mas não tenha dúvida. sensacional. escova de Não tenha dente, dúvida. O açúcar, pasta de o pacote de açúcar, É. que é um vilão para a saúde humana, né, comprovado, né, quem tiver dúvida disso, vou até sugerir um livro, foi o livro que me motivou a fazer odontologia. É um livro antigo, mas ele ainda existe, principalmente em sebo, essas coisas chama Sugar Blues, né, que conta um pouco o impacto do açúcar refinado na sociedade moderna e o quanto isso impactou para o malefício à saúde da população. Então, quem tiver curiosidade, tá aí, fica uma dica de livro registrado, Muito Sugar bom. Blues, muito bacana para mostrar os malefícios do açúcar à saúde humana. E na parte bucal, então, nem vamos falar, né? Quer dizer, o risco de cárie extremamente aumentado e o risco disso que você falou também, porque o açúcar é um potencial estimulador ao crescimento das bactérias dentro da cavidade bucal. E quando a escova não funciona, você potencializa o risco de cárie, mas principalmente na população acima dos 35 anos, o risco de cárie talvez não seja tão alto assim. O risco se inverte e o risco de problemas periodontais, que são os problemas das gengivas e do osso que segura o dente preso lá dentro da gengiva, ele passa a existir. Então, quando a pessoa fala que ela está tendo um problema de sangramento, na realidade é porque a escova está sendo ineficaz no ato de higiene. E some-se a escova o mau uso do fio dental ou de qualquer recurso para a limpeza do espaço entre os dentes. Tem um outro estudo que mostra para a gente também que, na realidade, quando a gente não limpa o vão dos dentes, a gente está deixando de ser eficaz na higiene bucal da gente. Vocês têm uma noção do impacto disso? Acima de 80%. Uau. Então, o fato de você não limpar espaço entre dentes faz prevalecer uma doença que em 80% dos casos vai evoluir para sangramento, perda óssea ao redor dos dentes, aumento, né, da gengiva, né, ao redor dos dentes, vai ficar com aquele dente mais vampiresco, vamos dizer assim, né? Por quê? Por causa da retração das gengivas, fruto de um mau cuidado, de uma má orientação e de uma má prática de uso. Então, escova de dente brasileiro, a recomendação é que a cada 6 meses, pelo menos, deva ser trocada. Né? Eu já acho muito tempo, eu acho que 3 meses seria o ideal. Né? Muitas unidades básicas de saúde oferecem Escovas de escova, dente, inclusive à pasta, população. fio dental. Importante isso. Então, uma troca de escova, pelo menos a cada 3 meses, torna-se obrigatória. Né? E assim, eu falo que dependendo do perfil de uso do paciente, até cada 1 mês. O que você acha, Luna? Sim, Disso? Na verdade nós temos vários casos de pacientes que contam para nós que eu gosto de pedir para o paciente trazer a escova. Muitas vezes eles não trazem por vergonha. Porque sabem, depois que a gente orienta, eles falam, ops, tem alguma coisa errada. Mas muitos colocam força na hora da escovação, aquela escova se abre e ele continua utilizando aquela escova, ou aquele incomoda com 15, 20 dias. Eu tive um paciente que de 20 em 20 dias ele trocava de escova de dente. Gente, de 20 em 20 dias. Alguma coisa estava errado ali, né? E aí a gente percebia que era porque ele colocava essa força, né? Então, a gente orienta o paciente, observe e enxergar, porque às vezes você está escovando os dentes, você escova, lava, joga a escova ali. Não olha para a sua escova, vê como que você está segurando, como que você está fazendo essa higienização. E um adendo importante, quando você falou do fio dental, esse sangramento, o que eu percebo muito em 90% dos pacientes,
Eles vão passar o fio dental e aí sangra. Aí qual que é o próximo ato? Ih, machuquei. Para de passar o fio dental. O fio dental é que causou o sangramento e não aquilo que está acumulado lá dentro. Na realidade, o fio dental ele está fazendo expor à boca um sangramento que está represado. Eu falo, esse sangramento já está lá. Sim. O fio dental só foi mostrar para a pessoa que aquele sangramento existe. Né? Exatamente. E aí é onde entra a questão da conscientização e do entendimento. Os pacientes falam assim, mas eu não sei então passar o fio dental. É aí onde nós entramos, ajuda profissional. Exato. Então sempre vai estar atrelado. Não adianta você fugir que em algum momento você vai descobrir que aquilo que você poderia ter feito há 6, 7 meses atrás é o que prejudicou agora. Então, assim, muitas pessoas não sabem como segurar o fio dental, passa de qualquer jeito, machuca a gengiva. Às vezes não está nem tão grave o problema, mas ele começa a se tornar grave a partir daquele momento que você deixa de fazer o que tem que fazer. Verdade. Olha quantos detalhes você trouxe, né, Rodrigo? O tipo de escova, a forma da escova, a quantidade de creme dental que a gente já falou, como passa o fio, o tipo de fio. Então, assim, são muitos detalhes que, às vezes, o paciente, como ele nunca teve uma orientação mais de perto, ele não sabe fazer. E por isso que lá na clínica também, todo final de primeira consulta de higiene, né, de protocolo de desinfecção, que a gente chama que é um processo completo mesmo ali de higienizar o paciente, a gente tem todo um cadastro onde nós vamos detalhar o tipo de escova, qual a escova ideal para ele, qual o tamanho das cerdas, o tamanho da cabeça da escova, qual que é a curvatura, qual que é o fio melhor, que tipo de fio é esse, é fita, é fio, quantidade de creme dental, que tipo de creme dental que deve ser usado, a quantidade dos produtos que contém nesse creme dental. Você chega ao ponto de individualizar para a pessoa o uso do recurso. Porque é isso, né? O cuidado é individualizado, né? Isso só na clínica odontológica que se tem. Isso faz uma diferença. Faz. Se ele precisa de raspador, se ele não precisa para poder limpar a língua, né? Aquele higienizador de língua, porque nem todo paciente precisa. E às vezes eles veem numa propaganda que é legal usar. E aí todos começam a usar. Mas a gente sabe que nem todos precisam. Então são muitos detalhes que o paciente ele só vai descobrir realmente como que deve higienizar a boca dele de uma forma que é só para ele, individualizada, no consultório com uma profissional. Porque igual você falou dos espaços, tem pacientes que têm os dentes muito fechadinhos, já tem outros que têm os dentes com espaços grandes. E no meio, como que eu vou limpar? Existem diversos acessórios que ele pode usar. Exatamente. E aí, o mais adequado para o caso dele, a gente vai fazer só lá na hora, porque a gente vai testar, vai ver se realmente funciona, vai ensinar para ele como que passa. Né? Então, são muitos detalhes mesmo. Um conceito para quem tem espaços grandes, né, que fica essa informação, por exemplo, a pessoa às vezes tem um espaço tão grande que o fio dental não é o suficiente para aquilo. Poderia ser complementado por as escovas interdentais. Exatamente. Né? E escova requer creme dental associado. Então, seria importante que a própria escova interdental fosse orientada também a que se colocasse um pouquinho de pasta de dente para levar no espaço entre os dentes e fazer a higiene e a remoção da bactéria da forma adequada para aquele vão maior. Isso. E o Fernando falou a questão do fio dental, que ele escova, fio dental, que o ideal seria colocar até nas cestas básicas, né? Alguns, às vezes a gente faz isso, né? Junto algumas cestas básicas para levar de doação e a gente sempre faz isso, coloca um kit de higiene, porque faz parte. Que fantástico. Quando a cesta básica é feita pelo dentista na sua doação, né? Você já no seu voluntariado, você já sabe, ela é feita. O dentista é uma das profissões que mais faz voluntariado. E é verdade isso. Verdade Tem muita ação aí de saúde bucal de prevenção. E muita ação legal, né, Fê? Acho que é uma coisa até legal para a gente trazer aqui para o podcast, dúvida, né? Em algum momento, para a gente mostrar isso, esse lado, né, da odontologia que é muito humana. Muito humana. Essa odontologia, como a Luana falou no começo, né? Se tem uma coisa que a odontologia cresceu, foi na comunicação e na sua humanidade, gente. É muito legal ir ao consultório do dentista justamente por conta disso. E aí, emendando a sua palavra aí, tem uma pergunta aqui, Fabi, até você pode responder. Qual que é o período correto e mais indicado para que a gente faça os retornos periódicos? Olha, e como é que você faz esse controle dos retornos periódicos para o paciente? Show de bola. Porque tem que ter essa gestão desses agendamentos, né? Isso a gente já falou muito aqui com relação à prevenção e à individualidade. Então, nenhum paciente, por mais parecido que seja com relação à forma como higieniza, a forma como ele foi criado, o que recebeu de instrução, estudou na mesma escola, mas nenhum vai ser igual ao outro. Então, cada paciente vai ter um tempo periódico de retorno. Por mais que você escutou que o ideal seria de 6 em 6 meses, isso, na verdade, depende muito, porque tem pacientes nossos, por exemplo, que precisam vir mensalmente. Nós temos casos
de uma família, inclusive, que ela já está com a gente já há 15 anos. Os pais têm um problema grave de perda óssea mesmo, dos dentes começarem a ficarem moles e ter que usar prótese, fazer uma reabilitação. E os filhos vieram com os mesmos problemas. Então, esses pacientes, eles não podem ficar mais do que 3 meses longe do consultório. Perfeito. E então eles precisam vir de mês em mês para a gente nem que seja avaliar. Às vezes olha, nossa boca, ela tem em média de 28 a 32 dentes, né? Se você tem todos aí. E cada dente, ele tem um lado de fora, tem um lado de dentro, tem um lado do meio, tem um lado de cima. Imagina se você for olhar por cada dentinho na sua individualidade. Quantos lados que a gente não tem para limpar? Então, se ficou 1 ou 2, 5 lados que seja de todos esses 28 a 32 dentes, sem limpar direito, já é um motivo para instalar ali uma inflamação, já ter sangramento, já começar a ter perda óssea. E muitas vezes isso você não vai conseguir ver pelo espelho. Muitas vezes isso não vai dar um sinal, por exemplo, de um sangramento. Mas o dentista, com uma câmera, olhando, que amplia várias vezes, observando, mostrando para você no espelho, vai fazer com que você enxergue isso. E a gente vai cuidar só daquele dentinho que deu esse problema. Você sabe, Fabi, que tem uma coisa do que você falou que eu acho muito importante, é que, na realidade, a boca, justamente pela questão do poder fechar, ela disfarça muita coisa. Sim. E o paciente, na realidade, eu falo que a gente é capaz, como ser humano, de se adaptar às piores circunstâncias, né? Às piores mutilações. Mas a mutilação bucal, justamente pela capacidade da boca ficar fechada ou disfarçar. Então, por exemplo, eu era mais sorridente, mas, puxa, eu perdi esse dente, eu me torno uma pessoa mais carrancuda, uma pessoa mais... Passo a disfarçar até, né? As mulheres até têm uma habilidade muito própria, né? Para poder disfarçar, né? A questão do... O homem deixa o bigode, né? O homem deixa o bigode, a mulher muda o perfil, né? Aquela coisa toda. Mas, eu falo assim, as pessoas toleram conviver com o sangramento bucal. A gente estava falando da questão do sangramento bucal, mas elas jamais tolerariam, por exemplo, se o sangramento fosse nasal. Imagina se escorresse uma gota de sangue todo dia do seu nariz. Mas quando eu escovo, parece que sangrar quando eu escovo todos os dias é normal. E não é normal, né? É um indicativo de doença. Sim. É um momento que, se isso está persistindo na sua boca, procure o cirurgião dentista. Eu acho que esse é o grande aviso, né? Apesar disso não doer, na maioria dos casos, né? É o grande aviso que você tem para, olha, tem alguma coisa de errado acontecendo, é hora de visitar o cirurgião dentista, não acha, Luana? Sim, até antes da Fabiana finalizar essa parte dos retornos periódicos, olha essa história. Você falando do sangramento, eu lembrei. A paciente chegou desesperada, ela já chegou falando assim, eu sei que eu tenho isso, que eu tenho periodontite, que eu tenho gengivite. Ela chegou falando tudo, então ela fez uma busca. Doutor Google fechou o diagnóstico. Só que ela chegou num desespero, eu falei assim, mas por que você está me procurando agora? Por que você já não tratou isso antes? Ela falou assim, doutora, eu estava trabalhando, não tinha máscara ainda na época, eu estava trabalhando e conversando na reunião, eu tinha que apresentar para a empresa qual que era a minha posição ali, e nessa apresentação uma pessoa levantou a mão e parou a reunião. E aí ela me falou, eu acho que você machucou a boca, está sangrando. E aí, disfarçadamente, eu falei assim, obrigada, eu vou finalizar e já. E ela finalizando ali, e aí ela falou que nesse momento começou a sentir o gosto de sangue, finalizou, deu um time ali na reunião, ela foi ao banheiro, quando ela olhou, o sangramento não era porque ela tinha machucado, estava vindo da gengiva. Ela estava conversando com as pessoas e começou a sangrar espontaneamente a gengiva dela. Agora, imagina essa pessoa, como que foi esse dia dela? Acabou com o dia dela. Autoestima, emocional, tudo. E não sei, não me recordo agora o que aconteceu da reunião, se ela conseguiu finalizar ou não. O fato é que ela foi buscar desesperadamente um tratamento, onde só após ter passado por isso, não precisava ter passado por isso. Só após ter passado, ela buscou informações e descobriu que ela estava com uma doença grave. Mas que tinha tratamento. Ainda tinha, mas poderia não ter. Né? Então, ela precisou passar por uma situação de humilhação. Foi constrangedora. Um constrangimento que ela poderia ter evitado se ela não tivesse anos, por exemplo, fora do consultório odontológico e voltasse, né, ao cuidado do cirurgião dentista. Exatamente. E o histórico é sempre o mesmo. É porque aí a correria, e aí vem, ok, mas é a questão de prioridade. Assim como as pessoas falam assim, nossa, às vezes chega um paciente mais fechado, as pessoas, nossa, ele é mais fechado. Ele não... Gente, eu não acredito de verdade que as pessoas, elas
elas são rabugentas, que elas não querem sorrir ou que elas não são animadas. Eu não acredito. Existe um porquê, um motivo. Talvez aquela pessoa se tornou aquilo porque ele não consegue sorrir, porque ele tem um problema, não sabe que aquilo pode ser resolvido, não tem informação, não procurou. Então eu não acredito que as pessoas são tristes. Exatamente. Agora ele pode sorrir. Então agora ele pode sorrir. E nesse caso aí dessa paciente, por exemplo, a gente não pode simplesmente pedir para ela voltar com 6 meses. Como que eu vou atender uma paciente com estado grave e vou pedir para ela retornar só daqui 6 meses? Não, a gente precisa acompanhar. Aí vai pedir para ela voltar daqui 1 mês. Veio daqui 1 mês, a gente viu que ela conseguiu controlar, dá 2 meses de retorno. É como uma escola, né? Se a gente parar para pensar, né? O paciente vai passando de ano, né? Exato. Entre aspas, né? Eu voltei, olha, você vai ter que voltar a cada 1 mês. Tenha certeza que o dentista não vai perpetuar você em 1 mês se você estiver evoluindo. Sim. Você vai passar de ano. Você vai para, olha, tá tão bom em 1 mês, vamos dar 3? Puxa vida, tá bom em 3, vamos dar 6. E normalmente o que a ciência diz pra gente? Que 6 meses é o limite de controle. Então, o paciente deveria sempre voltar, independente de sentir alguma coisa, a cada 6 meses ao consultório do cirurgião dentista. Perfeito. É uma forma que ele tem o quê? De prevenir e alcançar, às vezes, coisas que são inatingíveis com o uso rotineiro dos recursos de autocuidado. Escova, fio dental, o creme dental, né? Então, com isso tudo, ele estaria assegurando a sua saúde, o que custaria muito barato a ele. Nós tínhamos muita dificuldade de conseguir fazer esse controle dos pacientes, sabe? Como que eu vou pedir para um paciente vir daqui 1 mês, o outro daqui 2 meses, num cadastro de 3.000 pacientes, por exemplo? E aí uma coisa que ajudou muito a gente foi a Dental Office, porque eles têm um sistema de alerta e lá, assim que o paciente já sai, eu já deixo um alerta. Olha, esse paciente voltar daqui 15 dias, esse outro voltar com 30. E no tempo certo, ele me avisa, me mostra nesse alerta e eu só mando uma mensagem para o paciente, já pergunto se está tudo bem e já agendo ali um retorno para ele. Fantástico. Né? Então isso ajudou muito a gente também. E o teu índice de retorno em cima desse aviso da Dental Office tem sido bom? Muito bom, nossa, isso. perfeito, aumentou demais, porque primeiro que o paciente se sente cuidado. Né? Assim, olha, eles realmente estão preocupados com a minha saúde. Segundo, a gente consegue informações de como que o paciente está sempre. A gente não perde esse acompanhamento, essas informações, né? A evolução do paciente. Só para entender como isso funciona. Então, quer dizer, você deixa registrado lá no seu programa, né, do software. Sim. Olha, o paciente João esteve aqui hoje e fez um tratamento odontológico. Aí você fala, gostaria que o João voltasse daqui a 1 mês. Quando faltar mais ou menos uns 5 dias, o João recebe uma mensagem no seu celular avisando, olha, João, é hora de voltar ou como é que é isso? Isso. No nosso caso, eu prefiro eu mesma enviar a mensagem porque, mais uma vez, entra a personalização. Perfeito. Eu gosto de fazer de acordo com cada paciente. Então, eu deixo só um lembrete. A doutora Fabiana enviar uma mensagem para o João. E aí eu entro no histórico dele do próprio sistema Dental Office, porque lá cada consulta a gente deixa descrito tudo que nós fizemos com o paciente, vejo o histórico dele, relembro o caso dele, mando uma mensagem, assim, olha João, você esteve conosco aqui há 15 dias, foi feito um tratamento assim, eu sei que você estava com dificuldade de passar o fio dental dessa forma, gostaria de saber se você conseguiu comprar aquela escova que eu te recomendei. E aí eu tenho um bate-papo com ele, assim, olha, eu quero te ver daqui 15 dias para saber se realmente está sendo como a gente conversou. E aí já a gente deixa a recepcionista já agenda uma consulta para ele. Inclusive pelo Dental Office você consegue pegar todas as imagens do paciente, você fotografou, você subiu lá, você sabe como é que estava, você consegue mandar via WhatsApp direto do sistema. E ainda mais tem uma funcionalidade muito bacana que você consegue fazer, de repente, um telemonitoramento. Também, né? Você faz uma chamada direto do sistema que você... como é que tá? De repente ele está corrido, como a gente falou, né? Quem trabalha com ortodontia, principalmente, quer monitorar na evolução do alinhamento dentário. Muito legal esse recurso. Até para dar uma orientação maior, né? Já teve casos, às vezes, de sangrar um pouquinho em algum cantinho, a gente faz uma chamada de vídeo, fala assim, olha, doutora, tá sangrando aqui. Aí o paciente mostra. Então, tem muito facilita muito facilita o dia a dia, demais. né? Fê, estamos chegando ao fim desse último chegando bloco, ao fim. cara. Tudo que é bom, né? Termina rápido, cara, né? Mas é incrível. Mas poderíamos ficar horas aqui. Pode continuar sorrindo que vai ter mais programa. Pode continuar sorrindo, fica tranquilo. Né? Mas olha, eu vou falar que doutora Luana e doutora Fabiana deram um verdadeiro espetáculo de instrução em saúde bucal aqui para a população. Viu? Foi muito bom esse programa de estreia. Quero agradecer demais a participação de vocês. Foi bem bacana. Quero fazer aqui o convite para quem não conhece, se inscreve no nosso canal, Pode Sorrir Podcast no YouTube.
curte lá, compartilha com os colegas, compartilha com as pessoas que você acredita que precisa ouvir o que essas duas doutoras compartilharam com vocês, porque realmente a nossa missão é essa, né, Rodrigo? Exato. A gente quer levar informações fáceis, informações úteis para que o povo brasileiro possa sorrir, né? A gente precisa sorrir. O povo brasileiro é o povo mais feliz do mundo. E a gente não pode ter, tendo a maior quantidade de dentistas do mundo, a gente tem que ter a população com uma saúde. Precisa sorrir bucal. mais, né, Fê? Exatamente. Né? E então, acho que outro detalhe importante é, você que gostou aqui do nosso conteúdo, marca a hashtag Pode Sorrir, né? Nas suas mídias sociais, compartilha, leva essa informação, né? Convida teu pai, teus amigos, né? Os colegas e os seus pacientes, porque na realidade o que a gente quer aqui é promover a saúde acima de qualquer coisa. E mostrando que na realidade, você pega uma realidade como a do Brasil, onde essencialmente quem promove saúde bucal, quem cuida da saúde do sorriso do brasileiro é o cirurgião dentista, a gente está contando a realidade das clínicas odontológicas, que é o foco do nosso programa. E mostrando que são as clínicas odontológicas as principais responsáveis por fazer com que você possa sorrir. Então, pode sorrir com a gente. Vem para cá. Legal. Para a gente encerrar agora, eu queria que vocês dessem a última palavrinha, né? Eu faço uma pergunta aqui final, né? Qual que é a missão de vocês? Qual é a visão de vocês? E quais são os valores que a Brito Odontologia, a doutora Fabiana, a doutora Luana, compartilham aqui com a gente? Eu vou começar pelos valores, né? Como a Lu já falou, os valores, para quem realmente segue, são inegociáveis. Então, para a gente, é a questão da verdade, da transparência, da empatia, né? A gente sempre se coloca no lugar do paciente, porque nós também somos pacientes. A questão da espiritualidade, porque a gente acredita muito que corpo, alma e espírito, eles têm que estar integrados. Uma coisa não acontece sem a outra. Então, o paciente, quando ele chega simplesmente para cuidar de um corpo, de uma saúde, a gente sabe que há um emocional por trás, há também o fato do espiritual. Então, isso a gente também tem muito lá na nossa clínica, né? E esses são os nossos valores principais, essa questão mesmo, a verdade, a empatia, o amor próprio, né? E aí, Lu, complementa aí a questão. E aí já vem aí com a nossa missão, que é transformar. E quando a gente fala em transformar, não é só transformar sorriso, né? Porque o sorriso é uma cerejinha ali, então é transformar vidas. Então essa é a nossa missão, transformar vidas através daquilo que o Criador deixou pra gente, do conhecimento, que é a nossa base. E esse conhecimento é o que a gente está fazendo aqui. Nós estamos ensinando, nós estamos aprendendo e a gente acredita que a nossa missão, ela vem para isso, para transformar, né? E trazer consciência. E trazer consciência. E a visão? Exatamente. Onde querem estar daqui 10 anos? Olha, nós queremos trazer cada vez mais consciência às pessoas. Então, para isso, nós precisamos de uma equipe cada vez mais multidisciplinar, grande, focada em várias especialidades, para que cada uma direcione o paciente em alguma parte que ele precisa. Então, a nossa visão é ter essa clínica multidisciplinar no nosso espaço, de crescer mesmo, com várias salas de atendimento, atendendo vários públicos, desde criancinha até a sua fase adulta. Muito bom, muito bom. Foi excelente, foi uma manhã maravilhosa aqui, né? Foi um dia maravilhoso, né? A gente teve aqui com a contribuição da Fabi e da Luana, né? Contando um pouco dessa realidade clínica e trazendo uma informação que transforma através daquilo que o sorriso reflete, né? Exatamente. Muito bonito que vocês fizeram hoje aqui. Obrigado pela presença de vocês aqui, viu? Foi ótimo. Nós agradecemos. Bom demais. Muito bom. Um bate-papo. Chave de ouro, hein? Chavíssima de ouro. Valeu. Muito obrigada, Valeu, gente. Legal, gente. Para quem gostou, então se inscreve aí no nosso canal, compartilha com um amigo, com um vizinho, com a família. E semana que vem a gente está de volta aí com o Pode Sorrir. Pode sorrir porque é a melhor coisa do mundo, né? É isso aí. Demais. Pode sorrir com a gente. Vem para cá. Tchau, tchau. Gente.